Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos nesse dia de hoje por mais um dia na presença de Deus. Me chamo, missionária Renilce, serva do Altíssimo, dependente dele em todos os momentos. Eu creio assim também como você. Eu queria deixar uma palavra nessa tarde de hoje, que vai falar lá em Jeremias, capítulo 40, versículo 14, versículo 15 e versículo 16, que vai nos dizer: E disseram porventura, bem sabes que Balaís, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedares, filho do Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Jonã, filho de Careia, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Porém disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careia: Não faças tal coisa, porque fala falsamente contra Ismael. Eu quero te dizer nessa tarde de hoje que o nosso Deus, Ele sonda e conhece os corações. Vai ter momentos da nossa vida que o nosso Senhor Ele vai nos dar alertas em sonhos, revelações, profecias e palavras. Mas cabe a nós a estarmos com os ouvidos atentos para ouvir o recado de Deus. Gedalias ele foi posto sobre tutor sobre aquele povo humilde que ficou em Judá, porque os nobres tinham sido levados em cativeiro, E ele pôs Gedalias, filho de Aicão, sobre aquele povo, como governador daquele povo. Eu não sei qual é o teu posicionamento, eu não sei qual a posição que Deus te colocou. Mas eu quero te dizer que a posição que o Senhor te colocou vai agregar também inimigos. Posições espirituais que o Senhor te elevou vai também trazer também pessoas que não querem que você permaneça de pé. Porque Ismael, ele estava ali enviado pelo rei de Amon, pelos filhos de Amon, para matar Gedalias, para tirar Gedalias do propósito. Eu não sei qual é a ferramenta preparada que Satanás preparou contra ti, contra a tua família, para que tire você do foco e do propósito. Se Deus está te dizendo que há ciladas, se Deus está te informando que há um decreto de morte, creia. Porque ao você crer naquilo que Deus está falando, Ele vai te dar livramento. Gedalias, ele não recebeu o livramento da parte de Deus, porque ele não creu naquilo que Ismael iria fazer através, aleluia, de Joanã, que estava sendo instrumento na mão de Deus para alertar. Porque há pessoas que carregam vingança no seu coração. Há pessoas, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que o rei Zedequias, ele sofreu consequência da sua desobediência para com Deus e para com o rei. E o Senhor usava Jeremias, que era necessário ele se render. E foi profetizado. E a profecia que Jeremias foi usado por Deus se cumpriu. Porque houve assolação. Tem pessoas que guardam mágoa no seu coração por aquilo que Deus fez, que falou que iria acontecer. Pessoas, aleluia, que não aceitam o teu ministério. Pessoas que não aceitam a chamada que Deus te deu. Pessoas que não aceitam que você é levita. Pessoas que não aceitam que você tem um dom de profecia, que onde você chega denuncia o pecado. Que você não é condizente com erro. Então, quando você se opõe àquilo que está errado, quando você se opõe a fazer a vontade de Deus, você vai trazer sobre a sua vida inimigos.
Você vai trazer também, aleluia, pessoas que talvez estejam no mesmo ambiente com você, comendo pão com você, congregando com você, mas está com um coração de vingança. Só que o Senhor lhe revela o coração. Arabassura e bandaiacai. O Senhor, ele, aleluia, ele denuncia o coração daquele que intenta contra o seu irmão. O Senhor fala, ai daquele que entende contra o seu irmão. Aquele que cava uma cova cairá sobre ela. Então, aleluia, Gedalias, ele achou que jamais Ismael, que estava no meio, iria tentar matá-lo. Porque a gente nunca vai acreditar que alguém que está no meio de adoração, que está no mesmo ambiente, que está no mesmo âmbito familiar, será capaz de desejar a morte. Será capaz de preparar uma cova. Aleluia. Gedalias achou que Joanã estava falando falsamente. E ele não deu crédito no aviso de Deus. Eu quero te dizer, quando Deus te der um aviso, que ele vai cobrar alguém, não passe na frente. Para que você não venha sofrer consequências. Porque o nosso Deus, ele é juiz. Salmo 7 vai dizer que o nosso Deus é juiz. E tem circunstâncias na nossa vida que a gente não sabe como resolver. Não é porque você está posto em uma posição, em um cargo, numa empresa, ou você é uma pessoa boa que vai ser livre de maquinações, livre de ferramentas preparadas do inferno. Porque Satanás veio para matar e roubar e destruir. O mais interessante é que Gedalias, ele não pôde ter um livramento da parte de Deus. Porque Ismael, ele concretizou aquilo que estava no coração dele. Vai ter circunstâncias que, se você não clamar, se você não ouvir a voz de Deus, se você não pedir a misericórdia, se você não pedir a graça de Deus, a intervenção do Pai sobre a sua vida, sobre a sua casa, o inimigo, ele vai prevalecer. E o Senhor vai permitir. Mas se você hoje, como um eu, aleluia, que acredita nos avisos de Deus, que você seja esta pessoa que acredite no aviso de Deus, que é um decreto de morte. Mas peça intervenção. Porque se Gedalias tivesse crido no que Joanã tinha falado, o Senhor ia intervir sobre a vida de Ismael. Lugares de posições vai trazer inimigos que você não conhece. E uma palavra de Deus vai dizer que ele revela o oculto e o escondido. E aquele que o busca, o Senhor não deixa enganado. Aleluia. Você creu naquilo que alguém que se foi como instrumento, como Joanã, para avisar? Coloque diante de Deus, Senhor, eu não tenho. Eu não tenho, Senhor, como resolver essa situação. Senhor, o decreto é de morte. Senhor, meu Pai, o Senhor me colocou numa posição, aleluia, que não foi eu que pedi. Coloque diante de Deus. Fala com Ele. Foi o Senhor que me colocou. Naquela época era o rei da Babilônia, aleluia, Nabucodonosor, no qual o Senhor fala em Jeremias 27, que chamou que ele era meu servo. Porque o Senhor sabia que Nabucodonosor iria se converter. Iria se dobrar diante de Deus. Ia ter que reconhecer que Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Mas você vai dizer, Senhor, a posição que o Senhor me colocou não foi minha. Eu não passei, Senhor, em rasteira em ninguém. Senhor, eu não me coloquei lá em cima. O cargo que eu estou na empresa,
a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a posição social que eu tenho, a situação, meu Senhor, aleluia, na chamada não é minha. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me escolheu. Então o Senhor resolve por mim essa situação. Senhor, entra na minha causa. Senhor, meu Pai, porque a ti pertence a justiça. Senhor, a ti pertence a minha causa. Senhor, que eu não venha, meu Pai, sujar as minhas mãos de sangue. Fale para o Senhor. Deus não quer que você suje suas mãos de sangue. Deus não quer que você haja da mesma forma com aquilo que está fazendo com você. Deus te chamou para você ser diferente, para o teu coração ser diferente daqueles que querem te destruir, daqueles que querem ver teu mal, daqueles que querem ver a tua queda, daqueles que querem ver a tua falência, daqueles que querem ver a tua derrota, daqueles que querem viver no escândalo. Talvez você está sendo difamado, caluniado, e você tem que colocar, Senhor, aí eu represento o teu reino. Como será essa situação, Senhor? Se o Senhor não entrar, o inimigo vai prevalecer e vai dizer: onde é que está o teu Deus? O Senhor é teu pastor. O Senhor é meu pastor. E se você é ovelha, Ele mata urso, mata leão, arabai, arabandai, assuri, abandacai, mas te dá livramento, rebandarabassur, rebandacandarabandaio. Gedalias, ele não ouviu o recado de Deus, mas eu creio, como assim eu creio? Que você está recebendo, aleluia, o recado de Deus. Que a ameaça de morte se posicione, jejum, uma hora. Fala: Senhor, olha aí essa situação, eu não sei como resolver. Porque a ti pertence a vingança. A ti pertence, Senhor, o juízo. Não pertence a mim, meu Senhor. Arabassura Mandacai. Porque o Senhor não me chamou como juiz. O Senhor me chamou para ser servo, para ser serva. O Senhor me chamou para, aleluia, fazer a tua vontade. Porque, aleluia, Ismael, aleluia, tinha uma linhagem com o rei Zedequias. Tem pessoas guardando vingança do seu irmão. Fala, congrega, louva, você no seu trabalho, te dar a mão, te dar talvez até a paz do Senhor. Talvez essa pessoa, aleluia, te convida para um banquete. Talvez essa pessoa, louvada, exaltada o nome do Senhor, ela prepara uma mesa para você se assentar. Mas o coração tem vingança. Mas o coração, aleluia, não é verdadeiro para contigo. Está esperando o momento certo para dar o bote. Está esperando o momento certo, aleluia, para na tua fragilidade, para te destruir, para te dizer: tá vendo? Conseguimos. Mas eu quero crer nessa tarde, na intervenção divina, que onde foi decretado morte sobre a minha casa, sobre a tua casa, o Senhor está anulando nessa tarde de hoje, porque nós cremos que Deus avisa tudo antes e tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas, aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor, que o Senhor, aleluia, vai estar em silêncio. E o desespero vai bater na porta do teu coração. E você, Senhor, cadê, Senhor, o teu agir? E eu só estou trabalhando em silêncio. Porque você crê que eu sou livramento para a tua casa. Porque você crê que nesta guerra você não tem que pelejar e eu pelejarei por ti. Recebe livramento da parte de Deus sobre os teus, sobre a tua casa, sobre a tua chamada e sobre o teu ministério. E deixa Deus tratar aquele que está querendo vingança.
E deixa Deus tratar aquele que quer a tua morte. Porque o que me chama mais atenção, que o decreto de morte sobre a vida de Gedalias não foi porque ele estava fora da posição. Não foi porque ele estava em rebeldia. Não foi, aleluia, porque ele não estava no querer de Deus. Porque vai dizer que ele estava como um governador e ainda ele instruía o povo a ficar naquela terra, não temer aos caldeus, que era para eles plantarem, que eles colheriam. Era uma pessoa posicionada, levantada por Deus, louvado, exaltado o nome do Senhor. Mas havia um decreto de morte. Precisamos destruir ele. Precisamos destruir ela. Precisamos tirar ele deste ambiente. Precisamos tirar ela desse ambiente no qual o rei levantou. Quero te dizer, quem te levantou é Deus, mas tem oposições. Tem pessoas oposicionadas ao contrário a ti, ao contrário a mim, ao contrário a tua casa, ao contrário a minha casa. Porque o decreto de morte não foi dado por Deus, foi dado pelo inimigo. Porque Ismael, assim como Aitofel, esperou o momento certo para destruir Davi. Tem pessoas assim, que está como Aitofel, esperando o momento certo para aniquilar o seu irmão. Mas creia que o Espírito Santo intercessor, no qual você já sabe, aleluia, o cenário preparado, no qual você já sabe, aleluia, a arquibancada preparada. Só o Espírito Santo, só o próprio Deus pode te livrar. Você já colocou diante de Deus: Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que aqui bancada eu não tenho o que fazer. Porque o decreto estava no coração para com Gedalias. O decreto estava vindo de Satanás. E sabe por quê? Se cumpriu. Ismael conseguiu ter êxito naquilo que ele colocou no seu coração vingativo. Porque Gedalias não creu no aviso de Deus. E sabe por que ele foi morto? Porque ele achou que jamais aquele irmão seria capaz. Ou aquela irmã, ou aquele seu patrão, ou seu colega, ou aquela pessoa que você diz que é seu amigo e você não conhece, mas Deus conhece. Porque o Senhor conhece as recâmaras. Deus ouve, Deus vê o que eu não ouço e o que eu não vejo, o que você não ouve e o que você não vê. Aquilo que está arquitetado. Mas eu creio que nós que cremos no aviso de Deus vamos receber o livramento. Infelizmente, Gedalias, ele morreu. Deixe Deus cobrar sobre os teus acusadores. Não intervém, não. Deixa Deus fazer justiça. Não é porque você é ruim. É porque Deus vê a sinceridade do seu coração. Não é porque você tem pedido justiça. Porque a palavra de Deus vai dizer, aleluia, Salmo 7, que a ira do Senhor está acesa o dia inteiro. Todos os dias você está irado. Sabe? Porque a gente não é consumido por causa das suas misericórdias. Eu sei também que em Lucas, a palavra de Deus, capítulo 13, vai nos dizer que nós devemos amar os que nos perseguem.
que nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam. Que galardão temos se nós amarmos quem nos ama? Nós teremos galardão se nós amarmos os nossos inimigos. Amar é uma coisa, intervir o agir de Deus é outra. Eu tenho que amar os que me querem mal. Você tem que amar os que te querem mal. Mas você não pode intervir o que Deus quer fazer, para que o favor de Deus não saia sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra de Deus vai dizer que quando Gedalias matou Ismael, ou Ismael matou Gedalias, a Bíblia vai nos relatar que havia homens, lá no capítulo 41, que vieram de homens de Siquém a Siló, de Samaria, 80 homens, com barba rapada, as vestes rasgadas, e retalhando-se, trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levar à casa do Senhor. E saindo ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispa ia chorando, sucedeu que, encontrando eles de vinde a Gedalias, filho de Aicão, porque ele matou Gedalias em secreto. Tem pessoas fazendo coisas em secreto sobre a sua vida. Tem pessoas decretando morte sobre a tua casa em secreto. Tem pessoas decretando morte ministerial, chamada ministerial em secreto. E são conhecedores da palavra de Deus, que dizem que são servos do Altíssimo. Arabassuri abandaiaçai. E vai dizer que ele matou em secreto. É tipo assim, calunia ela em secreto, calunia ele em secreto, difama em secreto. E como menos você espera, tem pessoas falando coisas sobre a sua vida que não aconteceu, que você não fez. Mas eu quero dizer, a moeda ela não tem só um lado, ela tem os dois. Mas aquele que clama ao Senhor dia e noite, aquele que não confia na força do seu braço, aleluia, ele se levantará a favor. E ele estava tão tomado de vingança, de ódio no seu coração, que ele matou dos 80 homens, 70 homens. E é algo que Deus me deu. Porque ele matou 70 homens, lançou, falou assim, ó, vinde a Gedalias de Aicão. Gedalias já estava morto. E aqueles homens inocentes morreram inocentes. Porque o que Satanás quer é que venha coisa sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a nossa família ficar disperso. Mas eu clamo ao Senhor nessa tarde que a intervenção de Deus, do que Satanás está preparando sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, para que os nossos venham a estar dispersos, não venha a ser concretizado os planos de Satanás. E a palavra de Deus vai nos relatar que ele lançou os homens no poço. E houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael, não nos mate, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. Sabe o que o Senhor me deu no coração? Tem pessoas inocentes, pessoas que trabalham, fazem a obra, tem decreto de morte, mas tem alguém que diz assim, ó, não tem nada a me oferecer. 70 homens não tinha nada a oferecer a Ismael. É tipo assim,
Se ele tem algo para me oferecer, eu poupo. Se ela tem algo para me oferecer ainda, eu vou poupá-la. Mas se ele não tem nada para me oferecer, se eu não preciso dele, se eu não preciso dela, então o decreto tem que ser de morte. Tem pessoas que só tá com o outro pelo aquilo que ele pode oferecer. Tem pessoas que só estão sendo poupadas aqui. Porque, aleluia, você tem algo a oferecer a alguém, porque se você não tivesse algo a oferecer, bens materiais a oferecer, arabandaia suriabandaia sai. Se essa pessoa não tivesse visando algo daquilo que você pode fazer a favor dela, você também morreria. Você também recebia decreto de morte. Porque Ismael também, aleluia, estava tomado por vingança. Ele decretou morte sobre 80 homens, mas apenas 10 teve livramento, porque ofereceu algo para Ismael. Senão seria 80 homens lançados no poço, no qual o rei Asa fez. Foi o mesmo poço que o rei Asa fez. Infelizmente, muitos só estão olhando para o próximo, não porque ama, mas é porque tem algo a oferecer. Não é por amor, não. O Senhor falou, por aumentar-se a iniquidade, o amor de muito esfriaria.